Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner e hoje eu vim aqui para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito da missão de ser pai nos tempos de hoje. Essa missão que, na verdade, eu não coloco como missão, mas sim uma vocação, né? Ser pai é assumir uma vocação. Por muito tempo participei do grupo de jovens Leão de Judá, então eu sei que algumas gerações já se passaram, ainda sei que algumas pessoas da minha época estão presentes, alguns estão na coordenação, nas lideranças do grupo, e isso eu fico muito feliz, mas também sei que tem um pessoalzinho bem novinho, então, olá pessoal, tudo bem? Hoje não moro mais em Bela Vista, moro aqui na cidade de Londrina, mas ainda tenho um carinho tremendo pelo pessoal aí do grupo de jovens. Já tiveram alguns momentos de convite, só que infelizmente não deu certo para a gente poder se encontrar novamente. Mas agora por esse meio virtual é um caminho mais fácil para que a gente possa bater um papo e fazer um momento de reflexão. Gostaria de convidar, se possível, que você assistisse esse vídeo com o seu pai, ou sua mãe, ou com ambos, para que a gente pudesse fazer um momento de reflexão, pois o papel do pai é tão importante quanto o papel da mãe, né? Ainda que nós tivemos agora recentemente o Dia dos Pais, gostaria de lembrá-los, pessoal, que Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Filhos é todo santo dia. Então, nada melhor do que a gente poder ouvir essa conversa em família, ok? Tá certo que eu vou levar um pouquinho mais a nossa conversa mais pelo aspecto do pai, né? A figura paterna. E aí, abrindo já um conceito, pessoal, da figura paterna, nós temos aí as famílias hoje em dia não são todas como a Sagrada Família, né? Pai, mãe, filhos. Mas nós temos aí pessoas que assumem esse papel, né? Seja a própria mãe, que o pai acabou se ausentando por motivo de saúde ou o casamento que não deu certo. Nós temos o pai que é mãe também, pelo mesmo motivo. Nós temos o avô que é pai, por causa que o pai precisa aí de uma demanda maior da questão de trabalho, pois vivemos tempos corridos, né? Muitas coisas mudaram no longo aí de 2000 anos de história que a gente tem, então as necessidades mudaram com o tempo. E hoje ser pai, se fazer presente, como eu disse, é uma vocação e não é uma coisa tão fácil, né? Mas nós temos exemplos que eu vou citar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. A partir do Novo Testamento, nós temos um grande exemplo de pai, né? De que é ser pai. Nós temos aí São José. Mas eu também gostaria de lembrá-los, pessoal, das incertezas que José tinha. Porque, gente, ser pai não é fácil. Ser mãe não é fácil. E aí muitas vezes os filhos ficam aí querendo o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, mas gente, e aí os pais podem concordar ou não comigo, mas gente, não tem um manual de como ser o melhor pai do mundo, assim como não tem um manual de como ser a melhor mãe do mundo, e assim também como não tem um manual de como ser o melhor filho do mundo. Então é um processo de aprendizado onde todos nós estamos aprendendo ao mesmo tempo. Tá? Então, a partir daí, a gente já começa a desestigmatizar essa percepção de eu preciso ter a melhor família, o melhor pai, a melhor mãe. Não, gente, calma. Né? Por mais que a mídia possa vender uma ideia como essa para nós, nós precisamos ser convictos de que o processo de família é algo que precisa ser santificado. Né? E como que a gente santifica as nossas famílias? No dia a dia, com respeito, com amor, com carinho. Então, voltando aqui ao ponto ao qual eu estava colocando, ser pai não é fácil. Muitas vezes a gente cobra demais os nossos pais por determinadas situações, determinados aspectos que, infelizmente, eles não foram ensinados. E trazendo lá a figura de José, nós podemos perceber que, no começo, quando ele descobriu que Maria estava grávida, ele ficou receoso com a situação. Porque todos nós sabemos que a lei daquele momento, daquela época, era bem rigorosa nesse sentido. A mulher que fosse pega em adultério, grávida, antes do casamento, que não fosse do casamento ao qual ela estaria ali, ela poderia ser morta e apedrejada. Ela poderia ser morta apedrejada. Então, só após que Deus enviou um anjo para conversar com José em sonho, lá em Mateus 1:24, eu peço licença para poder fazer a citação bíblica aqui para vocês. Ele fala para José: toma consigo a sua esposa. Aí que ele acalmou o seu coração e, por fim, seguiu a paternidade.
Então pense, São José, um dos nossos exemplos de santo, um dos nossos exemplos de pai que acolheu Jesus, né, filho de Deus, teve medo, teve receio, ficou preocupado. Imagina nós, meros mortais, que somos pais, mães, filhos, se nós não vamos ter medo desse sacerdócio, né, dessa vocação nossa de ser pais. E aí, gente, gostaria de conversar agora especificamente com os filhos, queridos e amados filhos. Em muitos momentos, para nós, pais, não é fácil a gente ser pai, porque temos muitas dúvidas, muitos receios. Hoje o mundo está muito avançado em vários aspectos, temos muitas coisas que podem trazer desconforto para as nossas famílias. Então, todo cuidado é pouco. Não é falta de confiança em vocês, filhos, filhas, mas é falta de confiança nas outras pessoas, porque o mundo, vocês sabem de quem que é, ou não. Então muitas vezes a gente fica batendo no peito, olhando para a grama do vizinho e falando assim: ah, mas o pai do fulano é mais legal. Ah, mas a mãe do fulano deixa ele fazer tal coisa. Vem cá, mas você sabe qual que é a realidade lá dentro da casa do fulano? E outra, quais foram as experiências que o seu pai teve para poder não deixar você passar por determinadas situações? Porque ainda que em meia adolescência nós, enquanto filhos, achemos que os pais não sabem de nada, que o meu velho é um coroa, que não tá ligado nos rolês. Gente, ele também foi adolescente. Por mais que o momento ao qual nós estamos falando são diferentes, que o tempo passou, mas muitas coisas continuam as mesmas ainda. Então, uma pessoa que quer fazer mal a outra, ela vai fazer mal a outra. Ainda que os pais de hoje não tiveram as tecnologias ao qual vocês têm, mas a maldade sempre esteve aí, gente. Então, a nossa missão hoje de ser pai, o primeiro ponto é tentar educar nossos filhos para que eles possam ser não simplesmente reflexos, mas ser uma versão melhorada nossa, em meio à nossa fé, em meio à nossa vivência, em meio à nossa experiência enquanto cristão, né? Então, queridos pais, queridos filhos, vocês já pararam para pensar que as pessoas que convivem conosco, em muitos momentos, deixam a Bíblia de lado e só leem o Evangelho da sua vida? Isso em todos os aspectos, desde a casa, trabalho, amigos. Então, o único Evangelho, às vezes, que as pessoas leem, porque hoje o hábito da leitura da Bíblia, infelizmente, tem se perdido com o tempo, e o único Evangelho que as pessoas veem é você. Você jovem que participa de um grupo de jovens, que lá chora horrores, que se comove e alegra o coração nos momentos do Espírito Santo, só que dentro da sua casa você é frio, porque você não consegue passar nem 1% daquilo que você sente no grupo de jovens lá para sua família. E até mesmo o contrário, os pais, né? Temos vários pais que estão nos assistindo agora, que já foram servos, assim como eu, já participaram de grupos de jovens, movimentos pastorais. E lá na pastoral, lindo, maravilhoso. Em casa, um belo de um cavalo. E aí, hein? O que será que está errado? Queridos pais, queridos filhos, são momentos como esse que nós temos para poder fazer uma autocrítica, um momento de análise e avaliação daquilo que eu estou sendo como pai e que eu quero ser como pai. Hoje os filhos serão os pais daqui a algum tempo, né? Não daqui a pouco tempo, demora um pouquinho, né, pais? Mas daqui a algum tempo serão os pais. E aí, qual o exemplo que você vai querer deixar para o seu filho? E eu falando isso, eu não tenho teto de vidro. Tenho 2 meninos que desde já nós ensinamos a rezar, desde já nós ensinamos algumas músicas e principalmente o respeito, né? Tanto o meu respeito para com a minha esposa Juliana, quanto o meu respeito para com os filhos. Tá certo que vivemos tempos difíceis, principalmente esse momento aí da pandemia, ao qual nós estamos enfrentando. Entretanto, pais, nós somos os exemplos para os nossos filhos. E aí, às vezes você deve estar pensando assim: ah, Wagner, mas você não conhece a minha família. De fato, eu não conheço a sua família, eu não sei qual que é a sua vivência, eu não sei qual que é a sua experiência, eu não sei o que você sofre todo santo dia na sua casa. Mas eu sei que tem um Deus lá em cima que olha por você.
mesmo em meio nos momentos que você está mais triste, mesmo em meio aos momentos que você acha que tudo vai dar errado, mesmo em meio aos momentos que você pensa em desistir. E o que eu tenho para te falar hoje, meu irmão, minha irmã, através dessa câmera que muitas vezes a gente não consegue expressar os nossos sentimentos, mas fecha seus olhos por um instante e faça um momento de reflexão. E nesse momento eu gostaria de abrir aqui um pouco da minha história, rapidamente, não querendo tomar muito tempo, mas quando eu era adolescente, eu sempre quis uma atenção maior do meu pai, né? Por quê? Pai é aquela figura mais dura, mais turrona, que fica na dele, né? Nós temos muito aí, principalmente as pessoas mais antigas, aquele papel do pai provedor, que era o cara que trabalhava, suava, lutava e muitas vezes não dava tanta atenção para a família, que isso aí era papel da mãe, né? E trazendo todo esse contexto, eu tinha um pai mais quieto, o perfil do meu pai é assim, e eu sempre queria o amor e o carinho dele. Por mais que ele demonstrasse através das suas ações, eu queria que ele verbalizasse isso. E eu ficava muito chateado, muito entristecido em relação a isso. E ao longo desse período, na adolescência, que algumas pessoas chamam de aborrecência, né? Eu costumo dizer que na adolescência a gente se enfia num buraco e não quer sair mais de lá. Através da nossa ignorância, a gente se fecha e começa a absorver somente as coisas ruins de toda a situação. E comigo não foi diferente. Na minha adolescência, eu me distanciei muito da minha família, mas daí eu encontrei um pessoal de uma galera que vestia de preto, se chamava de Anjo de Preto e tal. Os caras que cantavam do Charlie Mike meio louco aí. E lá eu aprendi algo que eu gostaria de ensinar para vocês. Que se hoje a sua casa não é como você quer, se o seu pai não é aquela pessoa amorosa, carinhosa como você desejaria, e você fica olhando os pais dos demais e fala assim, nossa, que legal, o pai do fulano é tão amoroso, mas o meu não é tão legal assim, às vezes a mudança não é no seu pai. Assim como aconteceu comigo, a mudança teve que acontecer comigo primeiro. Então, meus queridos e amados que estão aqui me ouvindo, tanto pais quanto filhos, se você quer a mudança do seu filho, pai, mude você. Filho, se você quer a mudança do seu pai, mude você. Ou seja, sua mãe, seu avô, sua avó, seu padrinho, não importa quem seja, mude você. Porque o amor é uma coisa que você planta todo santo dia um pouquinho. E ao longo do período de um tempo, pode ser aí um dia, um mês, um ano, 10 anos, a mudança vai acontecer. Você não pode desistir. E se ainda assim você deve estar pensando, Wagner, mas você não me conhece, você não sabe de onde eu venho, você não tá ligado qual que é os rolês que eu passo, quanto eu já apanhei, quanto eu já sofri. Gente, como eu disse, não tem manual do melhor pai do mundo. Trazendo aqui pro contexto a história do meu pai. Antes eu só pensava no que eu queria do meu pai, mas eu nunca pensei na história dele, de fato. Analise o contexto. Qual foi a vivência do seu pai? Rapidamente falando, meu pai nasceu numa família de 17 irmãos lá no sertão do Ceará. 17 irmãos, da mesma mãe e do mesmo pai. Com 7 anos de idade, você ganhava de presente uma enxada. Ele recebeu o amor do pai dele? Ele recebeu o carinho do pai dele? Ele era mão de obra escrava, como era o perfil da época, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Quanto mais filhos você tinha, mais mão de obra barata você tinha para poder trabalhar ali na lavoura. Tinha amor, tinha carinho? Muito pouco, quase nada. E aí eu te pergunto, filho, é fácil para um pai assim dar amor para o seu filho, sendo que ele nunca teve essa experiência do que é o amor? Agora olha para a história do seu pai, como que foi? Foi fácil? Foi difícil? Ele sofreu muito enquanto criança? O quanto ele se desdobra para poder te dar um mínimo de conforto hoje? A vocação de ser pai não é fácil, assim como a vocação de ser filho também não é fácil. Temos os nossos erros, temos os nossos acertos. E se você quer a mudança na sua casa, seja a mudança da sua casa. Eu gostaria de trazer aqui só um breve trecho de uma música para que a gente pare e pense. Porque muitas vezes a gente vê os nossos filhos indo
indo. E a gente acaba os perdendo em algum momento do caminho para outras coisas. Se o seu filho, pai, está hoje na igreja procurando Deus em um grupo de jovens, graças a Deus, agradeça, louve a Deus por isso. Se não, tente ser esse ponto de mudança. Se o seu filho não quer ir, comece a você. Fui catequista e já vi várias vezes pais que levavam os filhos, deixavam na porta da igreja e vazava da boca. O filho assistia a missa, depois ao final o pai voltava lá e pegava ele. E aí? E aí o filho às vezes fala assim, mas meu pai não participa, então seja você o exemplo. Por muito tempo eu participei ativamente do grupo de jovens, aí a minha mãe começou a participar também do grupo lá das meninas que limpam a capela da Cristo Rei. E sempre que ela pode, ela ajuda. Então seja você o objeto de mudança da sua família. Aproveite todo esse momento, aproveite todo esse tempo e mostre, fazendo um terço, lendo a Bíblia, fazendo uma reflexão de um trecho bíblico em família. Então são coisas que vocês podem e devem fazer. E aí, como eu falava do trecho da música, a gente não pode viver, pessoal, como aquela música que diz dos Titãs, se eu não me engano, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. O nome dessa música é Epitáfio. E aí, para quem não sabe o que é um epitáfio, é um lugar onde você coloca as frases das pessoas que morreram, né? E quando você olha a música, é só lamentações. Então não deixe isso acontecer com a sua família, né? Essa música. Por mais bonita que essa música seja, ela é muito triste na sua composição, no seu contexto, na sua história. Então não deixe que isso aconteça na sua vida. Né? Que você olhe o momento que você tinha com os seus pais, se foi, e aí você vai chegar lá na frente e falar assim, nossa, eu devia ter aproveitado mais meu pai, devia ter aproveitado mais minha mãe, devia ter dado aquele abraço que eu não dei, aquele choro que eu não dei, aquele eu te amo que eu deixei de falar. Da mesma forma, pais. Nós vivemos uma juventude muito violenta, onde jovens estão morrendo todo santo dia. Seja para as drogas, seja para o tráfico, seja em acidentes de carro, seja em bebedeiras, enfim, temos tantas oportunidades que nós estamos perdendo nas nossas famílias, que nós não estamos exercendo a nossa vocação de ser pai, que muitas vezes é não deixar ir, de falar não. Vivemos uma sociedade muito permissiva, onde tudo é permitido, onde tudo pode. Galera, não é assim, nem tudo se pode. Então aproveitemos esse momento para poder refletir da nossa importância enquanto pai. E aí, galera, vou falar uma coisa que vai doer em alguns, que doeu em mim quando eu ouvi a primeira vez, mas fazendo uma reflexão profunda, faz sentido. Certa vez no encontro lá no Leão de Judá, convidamos uma pessoa para poder falar para os pais, eu estava ouvindo, e essa pessoa chegou e falou assim, ó pai, ó mãe, você não tem que ser amigo do seu filho, você não tem que ser amigo da sua filha. E isso para mim, de primeiro momento, causou uma certa estranheza. Até fiquei um pouco meio irritado com essa fala da pessoa. Eu falei assim, como assim? Eu quero ser amigo dos meus filhos, para mostrar que eu tô ali. Só que daí ele concluiu, vocês não são amigos, vocês são pais, porque quando o bicho pega, o negócio fica feio, seu filho se perde em meio às drogas, seu filho se perde em meio à bebedeira, amigo, ó, pra quem que sobra a bucha? Pros pais, pra família. E alguns, poucos que você conta nos dedos, amigos. Mas principalmente a família. A família é o nosso refúgio. Então não desvalorize a sua família. A família é o nosso abrigo. Por mais que nós, pais, não acertemos sempre, na verdade quase nunca, nós damos o nosso melhor. Que Deus abençoe o seu coração. Que você possa ser objeto de mudança na sua família. Aproveite muito bem esse momento. Nós estamos, há poucos dias agora, tivemos o Dia dos Pais, mas como eu disse no início, todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia das Mães. Então, honre seu pai, honre sua mãe, assim como pede a palavra. Amém? Beijo no coração. Fui!